Seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, sou pastor, estou na apresentação deste programa que certamente vai abençoar a sua vida. No programa de hoje nós teremos uma palavra para abençoar o seu dia. Onde está o seu foco? Ele está em Deus ou nos gigantes que enfrentamos no dia a dia? Também teremos uma música clássica chamada Sinceramente. E no Teologando nós iremos falar sobre maldição hereditária. O que a Bíblia ensina sobre este assunto? Está no ar o programa Propósitos de Vida. O conceito da maldição hereditária é muito usado pela mídia gospel e muitos líderes sucumbiram a este ensino. Os pregadores adeptos ao ensino da maldição hereditária tentam resolver problemas relacionados a álcool, depressão, divórcio ou alguma outra doença, dizendo que é consequência porque algum familiar do passado viveu assim ou praticou aquele pecado, trazendo maldição para os descendentes. Atrelado a este ensino vem a solução, que seria descobrir qual geração do passado praticou determinado pecado que transmitiu essa maldição e, após a descoberta, pede-se perdão pelo erro cometido por aquele antepassado e o problema está resolvido. A maldição estará desfeita. Por causa da divulgação deste conceito, que tem se tornado muito comum no ambiente evangélico, campanhas e mais campanhas têm sido lançadas prometendo a solução para esses problemas. Mas fica a pergunta: o que a Bíblia realmente ensina sobre maldição hereditária? Um dos textos bíblicos mais usados pelos pregadores da maldição hereditária para defender esse ensino é Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o 6, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O texto fala sobre a consequência de quem se curvar ao pecado da idolatria. E para ficar claro para todos os telespectadores, os filhos que repetem as mesmas falhas que os seus pais praticaram, vão acabar colhendo o que os seus pais colheram. É a famosa semeadura e colheita. No texto que lemos, nós estamos falando de uma ordem que Deus deu ao povo de Israel. Podemos ver em mais algumas citações que iremos dar aqui que Deus é o autor do castigo, o que alguns chamam de maldição. Isso seria a manifestação de sua ira. Agora em Ezequiel, no capítulo 18, lemos como Deus trata essa questão da maldição hereditária. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 e versículo 2 diz: que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? O povo de Israel achava que estava pagando pelos pecados de seus pais. Estavam sendo castigados por algo que não fizeram. Na época dessa profecia, eles estavam cativos na Babilônia e achavam que estavam pagando pelos erros de seus pais. Mas no versículo 3 e 4, Deus deixa claro: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel,
pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então Deus explica que seu juízo visita a iniquidade dos descendentes de homens ímpios que andam pelo mesmo caminho perverso de seus antepassados. Mas esse castigo divino vem sobre eles devido aos seus próprios pecados. Pecados estes que são similares aos que seus pais cometeram. No próximo bloco, eu irei citar alguns exemplos que são classificados como maldição hereditária e farei alguns comentários. Veja esse exemplo. Já observou uma família em que todos os membros usam óculos? O pai, a mãe, os irmãos, do maior ao menor, estão usando óculos. Essas pessoas estão debaixo de maldição e precisam ser libertas. Este é um problema causado pelo ensino de maldições hereditárias. Confundir doenças transmitidas por herança genética com maldições espirituais. No texto de João, capítulo 9, os discípulos de Jesus perguntaram para ele sobre o cego de nascença. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus responde, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Parece que os discípulos acreditavam na maldição da família, mas Jesus acabou com qualquer crença que eles pudessem ter a respeito da deficiência visual daquele homem. Essa deficiência ter sido provocada como castigo de pecados praticados pelos pais. Jesus nunca ensinou isso. Outro ensino que faz parte desse pacote são os espíritos familiares. O que são os espíritos familiares? São maus espíritos decaídos que se tornaram familiares numa família. Eles a seguem com suas fraquezas, pecado físico, mental e emocional, tentando seus membros onde eles têm inclinações para pecar. Para resolver essa situação, acabam fazendo orações, pedindo perdão pelos pecados dos antepassados. Nós temos que entender uma coisa. Deus não culpa ninguém pelos pecados praticados por outros. Em nenhuma parte da Bíblia temos que interceder por quem morreu, ou pedir perdão pelos pecados praticados por quem morreu. Arrependimento é uma coisa pessoal, é você e Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 2, diz assim que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu poderia falar de maldições no nome, poderia falar de possessões na vida das pessoas, possessões demoníacas, mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo da graça de Deus, uma nova aliança. Quando encontramos em Jesus a salvação, Ele nos salva por inteiro, por completo. Muitos hábitos, práticas e pensamentos darão lugar ao novo homem, que tem agora a Cristo como modelo a ser seguido. Então, pense nisso. Pense nisso. Esse é o nosso Teologando de hoje.